Na página 53 da tradução brasileira que vocês têm, Russell começa a elencar, começa a fazer uma lista de quais são os tipos de coisas, tá, que podem ser objetos da nossa acquaintance, do nosso conhecimento direto, tá certo? Quer dizer, nós vimos aí no vídeo para trás que nem tudo que nós conhecemos pode ser objeto do nosso conhecimento direto, nem tudo pode ser objeto da nossa acquaintance, né? Coisas remotas que estão distantes do intelecto não podem ser objetos da acquaintance, mas tem coisas que estão próximas do intelecto, que são dadas imediatamente ao intelecto, tá? Então, na página 53, ele começa a fazer essa listagem, tá? Esse elenco, ou esse inventário das coisas que podem ser objetos da acquaintance, tá? Isso é extremamente importante, porque, como ele vai dizer aqui, nesse trechinho que eu vou ler, porque é muito bacana, todo conhecimento começa com os itens da acquaintance, tá? Eles são a base, digamos assim, mais segura, os itens da acquaintance são a base mais segura para construir o restante do conhecimento. Então, olha que passagem interessante. Na metade da página 53, eu vou ler agora. Todo o nosso conhecimento, tanto o conhecimento de coisas, tá? Knowledge of things, como o conhecimento de verdades, knowledge of truths, baseia-se, em última instância, no conhecimento direto, conhecimento por acquaintance, tá? Portanto, é importante considerar que espécies de coisas existem das quais temos um conhecimento direto, conhecimento por acquaintance, tá? É importante a gente entender que tipos, que categorias de objetos podem ser objetos da acquaintance, para a gente entender como é que, a partir desses objetos da acquaintance, nós podemos dar voos mais altos e conhecer objetos que não são objetos da acquaintance, tá? Então, o primeiro e mais claro item, ou primeiro e mais claro, a primeira e mais clara categoria de objetos que podem ser objetos da acquaintance são, como nós vimos aí no vídeo anterior, são os dados dos sentidos, são os sense data, tá? Quer dizer, a coisa mais evidente que é dada imediatamente à minha mente são as minhas sensações. Olha, azul escuro aqui, esbranquiçado aqui, outro esbranquiçado aqui, sensação de retangular aqui, aqui sensação retangular, outro esbranquiçado e outro esbranquiçado, tá? Você vai dizer, isso é reflexo da luz. Isso já é conhecimento por descrição, porque o que é imediatamente dado ao seu intelecto é uma sensação esbranquiçada aqui e outra sensação esbranquiçada aqui. É isso que é dado imediatamente ao seu intelecto, tá? E também, se você está me escutando, uma certa voz, um certo timbre de voz, uma certa ideia subjetiva de movimento, assim, esses são as coisas que são dadas imediatamente ao intelecto. Algumas das coisas que são dadas são os dados do sentido, sense data, tá? Então, sense data é a primeira e talvez uma das mais importantes categorias de coisas que são dadas ao intelecto. Berkeley concorda com Russell, né, que os sense data são dados imediatamente ao intelecto. Descartes concorda com Russell, que sense data, né, as ideias, são dadas imediatamente ao intelecto, né? Agora, se fossem só os sense data que fossem dados imediatamente ao intelecto, o nosso conhecimento seria muito limitado, porque nós estaríamos limitados ao nosso cineminha privado, né? Eu apenas conseguiria conhecer aquilo que está acontecendo neste momento no meu intelecto, tá? Quer dizer, apenas conseguiria conhecer esta mancha azul escura nesse momento, porque esta mancha de azul escura nesse momento não é a mesma de 2 minutos atrás, quando eu apontei, tá? 2 minutos atrás, quando eu apontei, você teve um outro sense data, que é diferente desse agora. O sense data é uma coisa instantânea, tá certo? Se você olhou para a tela do computador naquele segundo, virou para o outro lado, depois olhou novamente, você está tendo 2 sense data diferentes, tá? E se a única coisa que fosse dada imediatamente ao intelecto fosse o sense data, o conhecimento poderia ser apenas instantâneo, apenas naquele instante. Significa que nós não poderíamos ter conhecimento com relação ao passado, tá? Eu não poderia dizer que eu estou na mesma sala ou que eu estou tendo uma sensação de cor parecida com a cor que eu tive
um minuto atrás, porque aquela sensação de cor não existe mais. Tá? O que existe é essa sensação de cor que eu estou tendo agora. Aí eu olhei para o outro lado, agora é essa que o que existe agora é só essa que eu estou tendo agora. Aquela que eu falei 2 segundos atrás não existe mais. Quer dizer, a sensação de cor, a cada percepção que você tem de um objeto, a sensação de cor é uma sensação diferente. O sense data, ele é atômico assim, ele ocorre, tá? Em uma sensação, ele ocorre instantaneamente, tá? No momento em que você está tendo, tá? Mas esse som, e agora esse som, não é o mesmo sense data, são 2 sense data diferentes, são 2 dados diferentes dos sentidos, tá? Professor, mas eu sei que é o mesmo. Olha só, se o conhecimento fosse limitado ao sense data, você não teria como dizer que é o mesmo. Você não teria dizer que está assistindo o vídeo com a mesma pessoa de 1 minuto atrás. Tá? Isso nos leva, mas é evidente que nós temos conhecimento do passado. É evidente que nós temos conhecimento do passado. Quer dizer, você tem memória do passado. Né? Você sabe que você está vendo o mesmo vídeo que começou 6 minutos atrás e que, por sua vez, está continuando os vídeos que você assistiu 15, meia hora atrás. Né? Não sei que ritmo você está assistindo esse vídeo, os vídeos, mas você tem memória de que você está vendo a mesma pessoa, está falando do mesmo assunto. Né? E como existe a memória, e como a memória não seria explicável se o único item da acquaintance fossem os dados dos sentidos, a memória não seria explicável, não teria uma explicação para a memória, tá? Porque, novamente, o sense data é sempre instantâneo. Então, Russell diz que nós temos que estender os itens da acquaintance, nós temos que admitir que não apenas os sense data são itens da acquaintance, mas também os itens da memória. Quer dizer, eu tive um sense data há 10 minutos atrás deste quadro aqui e ele ficou estocado na minha memória. Tá? É por isso que eu consigo, e agora, quando eu tenho esse sense data que eu estou tendo agora, eu estou apontando para ele, esse sense data que eu estou tendo agora, esse dado do sentido que eu estou tendo agora, eu consigo dizer que é o mesmo quadro que eu vi 10 minutos atrás ou 1 minuto atrás, porque eu estou comparando com o item que ficou na minha memória. Tá? Então, além dos dados dos sentidos, tá? Que são, novamente, os dados dos sentidos são uma coisa sempre instantânea e sempre naquele momento. Tá? Porque um outro dado do sentido, por mais que seja uma cor parecida, por mais que seja um objeto parecido, é um outro dado do sentido. Agora, além dos dados dos sentidos, o outro objeto da acquaintance que nós somos levados a reconhecer como sendo objeto da acquaintance são os itens da memória. Quer dizer, significa o seguinte, que quando eu tenho um dado do sentido, como isso, sensação de parede azul marinho, sensação de azul marinho agora, não posso nem falar de parede, porque parede já é uma abstração, tá? Mas sensação de mancha azul marinho agora, tá certo? Este dado do sentido, ele é um dado do sentido nesse momento, né? Mas automaticamente ele passa a ser estocado na minha memória como uma coisa diferente. Ele virou um item da memória como algo diferente do dado do sentido. É por isso que eu consigo falar de preservação, eu consigo falar da mesma coisa que eu vi há 1 minuto atrás. Porque o que eu vi há 1 minuto atrás, aquele sense data desapareceu, aquele dado do sentido desapareceu. Tá? O que eu estou tendo agora é um outro dado do sentido, mas eu consigo falar que é a mesma sensação, eu consigo falar que é uma sensação parecida, etc. Ou seja, eu guardo o conhecimento do passado, mas para ter esse conhecimento do passado, então eu preciso admitir que existe um outro departamento do meu intelecto, né? Um outro tipo de informação no meu intelecto, que não são os dados imediatos dos sentidos, mas são aqueles dados armazenados que estão na memória. Tá? Então, o meu intelecto, além de ter contato, sensação imediata, tá? Com sensações, tá? Também tem um estoque de coisas que eu lembro, que são o estoque da memória. E se não for assim, como o Russell está dizendo, se não for assim, nós não temos conhecimento do passado. Tá? Nós não temos conhecimento além daquilo que é instantâneo. Tá? Existe um filme interessante,
um filme de ficção, claro, chamado Amnésia, né? Que é um indivíduo que perde completamente a memória, né? Então, cada vez que ele vê uma foto da esposa dele, que morreu, ele acha que está vendo uma pessoa diferente. Tá? Ele fala, bom, não sei quem é essa pessoa, mas é uma pessoa bonita, interessante. Tá? Dali a pouco ele olha de novo, é a outra pessoa para ele. Dali a pouco olha de novo, a mesma foto, hein? A mesma foto, só que cada vez que ele olha a foto, ele está tendo um dado do sentido diferente. Então, esse seria uma espécie de personagem ficcional que estaria encarnando o indivíduo que não tem a memória, mas tem apenas tem acquaintance com os dados do sentido, mas não tem acquaintance com itens da memória. Então ele é incapaz de ter conhecimento sobre o passado. Mas nós somos capazes de ter conhecimento sobre o passado, tá? Então esse é um típico argumento que diz o seguinte: olha, para ter esse tipo de conhecimento que nós temos, isso requer um outro tipo de armazenamento de informação, tá? E esse tipo de armazenamento de informação tem que ser também itens que nos são dados por acquaintance, tá? Porque o conhecimento sobre o passado é algo absolutamente imediato também, tem que ser algo imediato. Então, isso exige que memória ou os estoques da memória também nos sejam dados, também sejam objetos da acquaintance. Então, nós temos, até agora, no inventário de Russell, dois tipos de entidades, dois tipos de coisas, né, que nós podemos conhecer por acquaintance. Nós podemos ter dois tipos de conhecimento de coisas por acquaintance até agora, tá? Vai aumentar a lista. São os sense data, os dados dos sentidos, e dois são os itens da memória, tá? Então aquilo que eu estou vendo nesse momento, imediatamente, é dado imediatamente ao meu. Nesse momento, instantaneamente, é dado imediatamente ao meu intelecto, então eu tenho conhecimento por acquaintance. Mas também aquilo que eu vi um minuto atrás e que ficou estocado na minha memória, isso também é dado imediatamente ao meu intelecto. Ele não está sendo apresentado agora, mas eu estou lembrando disso porque ficou estocado no meu intelecto, tá? Então o susto que eu tomei, a sensação do susto que eu tomei quando o juiz marcou um pênalti contra o Palmeiras na semana passada, tá? Aquilo ficou estocado na minha memória e aquela sensação do susto eu tenho acesso imediato, embora não seja mais um sense data. Eu não estou vendo o jogo na minha frente nesse momento, tá? Naquele momento eu estava vendo o jogo, tá? Tomei o susto ficou arquivado na minha memória, tá? Mas eu sou capaz de falar, tá, que houve um pênalti marcado na semana passada e assim por diante. Aí eu sou capaz de lembrar daquela sensação do susto. Então eu tenho conhecimento do passado porque isso está estocado, e a esse estoque, de acordo com Russell, a esse estoque eu tenho conhecimento direto, eu tenho acquaintance desses itens que estão na minha memória, tá? Você pode não concordar com Russell, tá? Tem gente que não concorda, mas ficaria difícil então explicar como é possível o conhecimento com relação a outros instantes temporais que não são exatamente aquele instante temporal que você está vivendo, tá? Como é possível o conhecimento do passado, portanto, como é possível o conhecimento do futuro, né? Você tem uma série de coisas que você projeta sobre o futuro, mas que não é o instante que você está vivendo, exatamente. Não tem a ver com aquele sense data instantâneo nesse momento, tá? Então, conhecimento a respeito do futuro pressupõe essa comparação de sense data, que são no momento presente, com coisas que aconteceram no passado e projetar para o futuro, tá? Então, esse conhecimento transtemporal, né, que atravessa o tempo, de acordo com Russell, depende de itens da memória serem também itens da nossa acquaintance. Então, segunda categoria de objetos da acquaintance.